Para dizer o mínimo, eu não tive sorte em um relacionamento. Minha ex-esposa sofreu um acidente terrível, e uma nova garota com quem eu namorei por um longo tempo me traiu, e engravidou de outro homem, e queria me convencer de que a criança era minha. Então, depois de um tempo, eu a conheci, charmosa e linda, ela tinha tudo o que eu precisava, e eu queria me casar com ela. Mas havia uma coisa. Lembrando daquele dia, percebi que deveria ter previsto onde tudo isso levaria. Meu encontro com Mônica aconteceu de forma totalmente inesperada. Eu tinha ido às compras no supermercado local. Atravessando o estacionamento, vi uma mulher de jeans apertado e salto alto, empurrando um carrinho de compras. Ela chamou minha atenção. Corri atrás dela para dentro da loja, meus olhos fixos em sua figura e pernas elegantemente se movendo. Em um momento, quase colidi com ela com meu carrinho, mas consegui parar bem a tempo. Olhando para cima, notei uma tatuagem que cobria quase todas as suas costas. Era visível por baixo da parte superior de suas roupas, que aparecia por baixo das mangas. Pedindo desculpas, decidi puxar assunto. Com licença, tenho uma pergunta para você. Ela se virou para mim, e eu vi seu rosto. Era tão atraente quanto sua figura. Que pergunta? Ela perguntou. Com algum constrangimento, perguntei. Estou realmente envergonhada de perguntar isso, mas eu ficaria interessada em ver sua tatuagem por completo. Quanto eu precisaria pagar para mostrá-la para mim? Um segundo depois, percebi que tinha perguntado algo completamente ridículo, mas não havia como voltar atrás. Ela riu, olhou ao redor e ofereceu um preço de $1000. Vendo minha surpresa, ela brincou com meus sentimentos, perguntando se ela não valia tanto assim. Admiti que ela sem dúvida valia muito mais, mas estava além dos meus meios. Quando ela perguntou sobre minha oferta de preço, respondi honestamente que nem tinha imaginado que a conversa iria para esse lado. Depois de confessar que eu só tinha $69, ela disse que não faria nada aqui e agora, especialmente por tal quantia. No entanto, quando ela estava saindo, ela sorriu e disse que eu era muito gentil, e sugeriu que eu a contatasse em 1 hora, entregando-me seu cartão de visita. Eu a observei enquanto ela se afastava, notando cada movimento de sua figura em jeans apertados. Olhando para o cartão de visita, descobri que o nome dela era Mônica Insig, e que ela trabalhava com imóveis, memorizando seu número de telefone e endereço de e-mail. Coloquei o cartão de visita de Mônica Insig no bolso da minha camisa, com a intenção de ligar para ela, considerando que meu talão de cheques havia sido deixado em casa. Depois que Mônica foi embora, decidi não gastar meus últimos $69 em compras, portanto, deixando o carrinho vazio na seção de compras, fui para casa. Em casa, tomei um banho e troquei de roupa, notando que já fazia 1 hora e 5 minutos desde que peguei seu cartão de visita. Tirando meu telefone do carregador, liguei para ela imediatamente. Olá, você não sabe meu nome, mas eu sou o cara que estava tão ansioso para ver sua tatuagem. A propósito, meu nome é Rob, comecei, surpreso com minha própria ousadia. Eu nem esperava que você ligasse, ela respondeu, pensando que era só uma brincadeira. Perguntei se ela sempre dava seu número tão facilmente, ao que ela disse que me achava um doce, e estava intrigada com minha oferta. O que você esperava dessa ligação? Ela perguntou. Não tenho ideia, mas você disse que eu poderia ligar em 1 hora, então eu esperava que você tivesse algo em mente, ele respondeu. Eu confirmei meu desejo de ver sua tatuagem, ao que ela afirmou que me custaria dinheiro. Quanto? Perguntei. $69 e jantar, ela respondeu. Concordei, e perguntei quando seria conveniente para ela. Ela me deu o endereço do apartamento dela, e eu disse que estaria lá em 15 minutos. Quando cheguei, ela me recebeu de jeans e salto, mas com uma blusa diferente que escondia sua tatuagem. Ela rapidamente pegou sua bolsa, e fomos para minha caminhonete. Ela escolheu um restaurante onde, em vez de jantar, trocamos histórias de vida. Ela era uma mãe solteira de 24 anos, que trabalhava como gerente de escritório em uma imobiliária, gostava de boliche e lia uma média de 2 livros por semana, atualmente tendo 9 livros emprestados da biblioteca. De minha parte, compartilhei que sou uma gerente de logística solteira de 26 anos em uma empresa nacional de transporte. Meu tempo livre se limita a jogar em uma liga masculina de boliche.
Minhas preferências musicais pendem para o country western, e raramente passo tempo lendo ou assistindo TV. No meu tempo livre, trabalho restaurando carros. Meu projeto atual é um Mustang conversível 1993, que, no fim das contas, a interessou. Ela também dirige um Mustang conversível, mas um modelo 1997 preto. Este carro foi passado para ela após a morte do marido, que morreu, deixando-a em uma situação difícil. Ela me disse que estava tudo bem até que engravidou do marido, que era totalmente contra ter filhos. Quando ela o informou sobre a gravidez, ele decidiu sair e se juntar ao exército, onde um salto de paraquedas de treinamento terminou em tragédia, resultando em sua morte. Por sua vez, compartilhei uma história semelhante sobre meu casamento. Eu queria filhos, enquanto minha esposa era contra. Depois de 2 anos de persuasão e tentativas dela de me convencer a fazer uma vasectomia, ela decidiu ir embora. No dia em que ela foi embora, sem perceber um sinal de trânsito, ela foi atropelada por um caminhão. Minhas contemplações sobre reverter a vasectomia e o desejo de ter filhos tornaram-se inúteis. Como se viu, eu era infértil. Também contei a ela sobre um caso com uma garota que alegou que eu era o pai de seu filho. Ofereci-me para fazer um teste de DNA, que no final mostrou que eu não era o pai, e então a abordei com a pergunta de como ela podia alegar que nunca usou anticoncepcionais, considerando que tínhamos feito amor nos dias mais arriscados do seu ciclo, e mesmo assim eu não conseguia conceber um filho com ela. Sempre sonhei em ter filhos e cheguei à conclusão de que vale a pena verificar tudo cuidadosamente. Quando ficou claro que para realizar meu sonho, eu precisaria encontrar uma mulher que já tivesse filhos, e por uma feliz coincidência, conheci Mônica, que era a pessoa certa para esse papel. Depois do restaurante, fomos para a casa dela, ela me deu uma garrafa de cerveja e pegou meus $69. Depois disso ela começou a se despir gradualmente, me causando uma leve excitação. Ela tirou a blusa, mas eu nunca consegui ver sua tatuagem por completo. Você acha que o pagamento foi justificado? Ela perguntou. Não, parece que você me enganou, eu respondi. Eu paguei para ver sua tatuagem inteira, mas seu sutiã está escondendo parte dela. Ah, mas você entendeu errado os termos, ela rebateu. Você pagou para eu tirar a blusa, mas o sutiã não foi mencionado. Lembrei que quando discutimos o preço na loja, eu disse claramente que queria ver a tatuagem inteira, e ela confirmou que o custo era $69 para isso, sem nenhum esclarecimento. Mas concordamos que eu veria tudo, sem exceções, insisti. Tudo bem, vamos encontrar um meio termo, ela ofereceu. Eu concordo em tirar meu sutiã, mas em troca, você também se despe. Afinal, você quer ver minha tatuagem, e eu quero dar uma olhada no que você estava exibindo na minha frente hoje. Essa reviravolta na conversa foi inesperada para mim, mas, ao mesmo tempo, foi uma proposta muito picante. O começo foi fácil. Comecei a desabotoar meu cinto, enquanto Mônica já estava tirando o sutiã, deixando-o cair no chão junto com a calcinha. Ela conseguiu inspecionar tudo bem antes de lentamente virar as costas para mim, mostrando não apenas sua tatuagem, mas também o que seu sutiã geralmente escondia. Seus seios eram simplesmente magníficos. Os seios de Mônica pareciam 2 cones perfeitos apontando para a frente. Bem, como você gosta? É legal? Ela perguntou, sentindo minha admiração. É mais do que apenas uma tatuagem. Estou falando dos seus seios. Elas são simplesmente deslumbrantes, respondi, confessando meu espanto. Ah, seu cachorro astuto. Você nunca quis ver minha tatuagem. Você se interessou pelos meus seios desde o começo, ela notou com reprovação. Não, isso não é verdade. Suas camisas, incluindo a que você usou na loja e a que você está usando agora, eram tão largas que eu não conseguia nem imaginar como eram seus seios. Tentei justificar. Ela olhou para mim com deboche. Você deve gostar mesmo deles, se eles têm tanto efeito em você. 1 minuto depois, ela se ajoelhou na minha frente, tirou os saltos altos, abaixou a calça jeans e saindo dela, ordenou que eu me apressasse e me livrasse do resto das minhas roupas. Eu imediatamente obedeci, depois disso ela me levou para o quarto dela. Perdi a noção do tempo com ela. Era algo inacreditável. Deitado ali, tentei recuperar o fôlego, espantado com essa mulher incrível.
Seu corpo era adornado com tatuagens, entre as quais havia símbolos geográficos. Prefiro ficar em silêncio sobre os locais dessas imagens. Depois de 4 rodadas, quando finalmente me levantei da cama e fui para a sala de estar para pegar minhas roupas, Mônica de repente me perguntou: "Aonde você vai?" Respondi que não podia mais continuar, pois estava cansado, ao que ela objetou: "Você não pode simplesmente me tratar desse jeito e ir embora sem me dar uma chance de me abraçar. Você precisa voltar o relógio em 6 horas. Tenho um dia de trabalho amanhã." Concordando, programei o alarme e voltei para o abraço dela. Logo, eu mergulhei na terra dos sonhos. Quando o alarme tocou, acordei com Mônica me segurando firmemente. Enquanto eu me movia, ela abriu os olhos e disse carinhosamente: "Bom dia, querida. É hora de levantar." Mas eu me opus, dizendo que se eu quisesse chegar no trabalho na hora e agradar meu chefe, que valoriza a pontualidade, eu precisava ir. Saindo da cama e me vestindo, Mônica me acompanhou até a porta, me beijou e, brincando, disse que me pagaria $69 se eu voltasse à noite. Eu não tinha planejado voltar, mas algumas forças misteriosas me levaram de volta a ela. Ela me cumprimentou com uma roupa atraente e me entregou o dinheiro, e a história se repetiu. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para ir embora, ofereci a ela a mesma quantia pela chance de voltar à noite. Ela concordou sem surpresa, e isso continuou pelos próximos 3 dias, até que no sábado ela me disse: "Desculpe, querida, mas Melanie vai voltar amanhã à tarde, e eu preciso agir como mãe novamente." Sugerindo que nos encontrássemos na terça-feira à noite, concluí nosso encontro para terça-feira. O tempo voou rápido, e terça-feira chegou, e eu estava conhecendo Melanie, de 6 anos. Sua mãe, Mônica, nos apresentou, e eu, estendendo minha mão, educadamente me apresentei. "Prazer em conhecê-la, senhorita Melanie." O aperto de mão da garotinha em troca, acompanhado de palavras sobre ser amiga de sua mãe, me fez sorrir. Prometi tentar ser uma boa amiga para sua mãe, ao que Melanie me elogiou, reconhecendo que ela gostava de mim, assim como sua mãe. Deixamos Melanie com uma babá, e Mônica e eu fomos a um restaurante. Saindo do apartamento dela, perguntei sobre a escolha do restaurante, mas Mônica, rindo, apontou para o meu apartamento como nosso destino final. No começo, não entendi a dica, mas logo tudo se encaixou. Ao chegar em minha casa, Mônica imediatamente correu para o quarto, tendo deixado suas roupas atrás da porta antes. Suas ações foram claras e decisivas, como se ela já conhecesse cada canto da minha casa. Ela se acomodou na cama me esperando, e assim que me juntei a ela, ela sussurrou sobre estar pronta para o jantar. Aquele momento foi para nós dois, um oásis no deserto. Depois de fazer amor, Mônica e eu tivemos uma conversa onde ela compartilhou histórias sobre seu passado, seus dias com motociclistas e suas tatuagens. Ela confessou que seu casamento com Dan a havia mudado, temperando sua paixão por aventura. Mônica admitiu que estava sem atenção masculina há 1 ano, e que nosso encontro na loja claramente não foi uma coincidência. Ao me ver, ela sentiu uma atração selvagem por mim. Depois de breves conversas, fomos dormir, eu fui trabalhar, e Mônica foi até sua filha. Voltando do trabalho, encontrei Mônica em casa, expressando o desejo de passar a noite não em qualquer lugar, mas especificamente no meu quarto. Expressei o desejo de ver mais em nosso relacionamento do que apenas sexo, ao que ela respondeu que tínhamos muito tempo pela frente. Mas, por enquanto, ela precisava compensar o ano perdido. Nunca aspirei ser alguém que se posiciona contra as mulheres. Então, quando chegou a hora de me despedir e Mônica estava prestes a ir embora, decidi sugerir que nos encontrássemos no próximo sábado. "Melanie, você e eu poderíamos ir ao zoológico, o que você acha?" Perguntei, esperançosa. Mônica olhou para mim surpresa, como se eu tivesse sugerido algo incrível. "Você está falando sério?" Ela se perguntou. "Claro que estou falando sério. Por que não?" Respondi, tentando entender o motivo da surpresa dela. Ela me disse que muitos homens com quem ela tinha saído antes viam sua filha Melanie como um fardo indesejado. Então minha sugestão de incluir Melanie em nossos planos foi uma verdadeira surpresa para ela. "Nem todos os caras são assim", eu disse, tentando convencê-la de que ela finalmente havia encontrado alguém que realmente se importa, não só com ela, mas também com sua filha.
Chegou a manhã de sábado, e fui acordado por uma ligação matinal de Mônica. Teremos que adiar nosso encontro, ela disse. A bomba d'água do meu carro vazou, e preciso cuidar do conserto urgentemente. Respondi imediatamente. Não se preocupe, você não vai precisar do carro hoje. Eu mesma cuidarei da bomba amanhã. Mônica se opôs, mas eu insisti, explicando que ofereci minha ajuda voluntariamente. Conforme Mônica se opunha mais, disparei o argumento final. Você não quer decepcionar sua filha, quer? Lembrei Mônica. Concordando comigo, ela admitiu que não podia cancelar o passeio. O dia no zoológico acabou sendo um fracasso. Melanie não soltou minha mão, nós alimentamos os animais, ela comeu um cachorro-quente alegremente, e, quando ela se cansou, eu a carreguei em meus ombros. O tempo todo, Mônica nos observava, maravilhada com nossa proximidade. Ao voltar para casa, Mônica me ofereceu uma cerveja. Mal me acomodei no sofá quando Melanie subiu no meu colo voltando com a cerveja. Mônica disse severamente à filha: você não pode simplesmente subir no Robbie assim, ele é meu amigo. Ao que Melanie respondeu: mas eu gosto dele. Corri para tranquilizar Mônica. Não é problema para mim, ela está feliz. No entanto, Mônica expressou preocupação de que Melanie estava tomando seu lugar ao meu lado, o que me pareceu estranho. A noite terminou com a leitura de contos de fadas para Melanie. Antes de dormir, ela me pediu para ler um livro para ela. Depois que Melanie adormeceu, fiquei pensando em quão importantes esses momentos são para todos nós. No dia seguinte, fomos à loja de autopeças para consertar o carro de Mônica. Passando por um parque, Melanie notou crianças brincando em balanços e escorregadores, e seu desejo de se juntar a elas era óbvio. Enquanto eu balançava Melanie, Mônica estava procurando uma babá para a noite em seu telefone. Felizmente, ela encontrou uma pessoa adequada. Então, decidimos parar em um restaurante de fast food para jantar, depois do qual levei as meninas para casa. Assim que a babá chegou, pensei que Mônica e eu iríamos a algum lugar, mas acabou que ela só queria descansar e não tinha planos para mim. Naquele momento, perguntei quando poderíamos nos encontrar novamente. Ela explicou que com o início das ligas de outono, sua agenda ficaria apertada, porque ela estava planejando jogar em 2 ligas de boliche. Sugere abandonar uma das ligas mistas para encontrar tempo para nós. No entanto, Mônica expressou sua preocupação de que as finanças para uma babá limitavam nossa capacidade de passar tempo juntas, dizendo que ela precisava economizar algum dinheiro para pagar babás para que pudéssemos nos encontrar. Mônica também compartilhou que às vezes ela tem que trabalhar até tarde, o que dificulta nossos encontros. Eu me ofereci para ajudar a cuidar de Melanie durante esses momentos, mas Mônica enfatizou a importância de passar tempo não apenas comigo, mas também sozinha com sua filha. Então, declarei minhas intenções. Acho que agora é o momento certo. Quero que saiba que planejo me casar com você, eu disse, e o silêncio encheu o corredor. Ela admitiu que não estava tentando me excluir da vida dela, mas queria desacelerar a discussão sobre casamento, já que nos conhecíamos há apenas 2 semanas. Essa confissão me levou a refletir sobre o quão bem nos conhecemos e quais passos precisamos tomar para que nosso futuro seja honesto e aberto. Reconheço que foi uma declaração ousada, mas nunca tive tanta certeza das minhas palavras como tenho agora. Só saiba disso, estou pronta para fazer tudo e te dar tempo, mas quero que nossos encontros continuem, e tenho uma ideia. Parei por alguns segundos e continuei. Que tal jogarmos em uma das ligas de boliche misto? Vejo isso como um encontro, e nós cuidaremos da babá. Acho que é uma ótima ideia, ela disse, insegura. Decidi não recuar e continuei. O que você acha de se juntar a mim para um churrasco na casa dos meus pais no próximo domingo? Sei que prometi lhe dar a escolha, então aqui vai uma alternativa. Poderíamos jantar na minha casa em vez disso. Prometo que você ficará surpreso com o quão bem eu cozinho bolo de carne, eu disse, e esperei pela reação de Mônica. Acho que é uma boa ideia, concordo com a segunda opção, ela disse. Vamos nos encontrar às 19 horas na segunda-feira, respondi, e nos despedimos. Na segunda-feira, voltei para casa às 17h30 e imediatamente, comecei a preparar o jantar, que estava no forno às 18 horas. Depois, dediquei um tempo para limpar o apartamento.
Não estava em perfeita ordem, mas tentei melhorar a situação. Quando Mônica e Melanie chegaram às 19 horas, sugere que elas relaxassem na frente da TV enquanto eu terminava o jantar. No entanto, Melanie insistiu em ajudar. Sou adulta e sei como pôr a mesa, ela declarou. Mostrei a ela onde estavam os utensílios e coloquei os pratos para que ela pudesse alcançá-los. Mônica observou alegremente da sala de estar enquanto eu guiava Melanie, tentando evitar que ela deixasse cair alguma coisa. Melanie tentou colocar os utensílios corretamente, mas suas tentativas iniciais não tiveram sucesso. Apesar da leve confusão, seus esforços foram louváveis para uma criança de 6 anos. Tirei o bolo de carne e as batatas assadas do forno, junto com uma salada da geladeira, e nos sentamos para comer. Naquela noite, Melanie assumiu completamente a conversa no jantar, compartilhando entusiasticamente detalhes de seu dia na escola. Ela falou sobre seus amigos e, notavelmente, sobre um novo garoto chamado Jeffrey. Incapaz de resistir, perguntei se ela achava que era jovem demais para tais relacionamentos. Melanie, com confiança inabalável, respondeu que se sua mãe podia ter um namorado, ela também poderia. Surpreso, olhei para Mônica, fazendo a pergunta. Ela respondeu com um meio sorriso, insinuando que eu era aquele namorado. Depois do jantar, deixando Melanie assistindo desenhos na TV, Mônica e eu jogamos cribage e conversamos sobre o dia que viria. Nós conversamos que no dia seguinte, enquanto Mônica fosse jogar boliche, eu cuidaria de Melanie. O plano era simples. Eu deveria colocá-la para dormir cedo para evitar acordá-la quando Mônica voltasse para casa tarde da noite. Antes de dormir, desejei uma boa noite a ambos e fui descansar. Na manhã seguinte, Mônica ligou, informando que o jantar estaria pronto quando eu chegasse. Chegando às 18 horas, jantamos juntos antes de Mônica ir para o boliche. Melanie expressou o desejo de jogar um jogo adulto, sugerindo cribage, que Mônica e eu tínhamos jogado na noite anterior. Percebendo que o jogo poderia ser muito complicado para ela, sugere que aprendêssemos a jogar golfiche, uma atividade mais apropriada para a idade. Melanie rapidamente entendeu o jogo, embora tivesse alguma dificuldade em lembrar das cartas. A noite passou em uma atmosfera quente e aconchegante, terminando com desenhos animados assistindo e lendo antes de dormir, até que Melanie caiu em um sono profundo. Voltando para casa às 9h45, Mônica compartilhou comigo a história de sua noite. Ela estava nas nuvens, me contando sobre sua sorte em ganhar o jackpot, embora estivesse a apenas 6 pontos de um triunfo completo. Trocamos beijos carinhosos e relaxamos no sofá por um tempo antes de eu ir para casa. Na manhã seguinte, às 6h30, peguei Mônica e às 10h07, estávamos a caminho de uma partida de boliche conjunta, onde eu conheceria novos companheiros de equipe. Em nossa liga mista, as equipes tinham que consistir em pelo menos 2 mulheres ou homens, e nossa escalação era diversa: Bill e Paula, Marty e Susan, Mônica e eu. Devido à minha pontuação média baixa, fiquei em primeiro lugar, seguido por Susan, depois Paula, Mônica e Bill. Começamos muito bem e vencemos todos os 3 jogos, e eu tive uma noite maravilhosa, mostrando uma pontuação média nos 3 jogos. Depois de terminar com sucesso o último jogo da liga, Mônica e eu decidimos que eu precisava de uma nova bolsa. Então fui até a loja, e Mônica disse que me esperaria no bar. Com a bolsa nova, fui até o bar, onde encontrei Mônica com um homem desconhecido. Aproximando-me da mesa, decidi juntar-me a eles, esperando que Mônica me apresentasse. Em vez disso, o estranho expressou seu descontentamento com a minha presença. Perguntei calmamente a Mônica quem tinha pegado a mesa primeiro, afirmei que Mônica era minha namorada, e que já que viemos juntos, iríamos embora juntos. A sugestão de discutir o assunto no estacionamento resolveu rapidamente a situação. O homem preferiu ir embora. Assim que ele sumiu de vista, Mônica confessou que tinha se encontrado com ele algumas vezes, mas decidiu que 2 encontros eram o suficiente. Ele, no entanto, não estava disposto a aceitar a rejeição. Esperançosamente, depois de hoje, ele finalmente entenderá. Brincando, chamando-me de seu herói, Mônica acrescentou que ela me salvou de problemas para seu próprio bem. Passamos o resto da noite juntos, brincando e aproveitando a companhia um do outro até a hora de ela ir para casa e substituir a babá.
A próxima vez que eu deveria sentar com Melanie ocorreu alguns dias depois, quando voltei do trabalho para Mônica, que já tinha preparado o jantar, e como sobremesa, recebi um beijo dela. Logo depois ela me deixou com Melanie. Naquela noite, jogamos cartas novamente. No dia seguinte, Mônica iria jogar boliche novamente, então eu vim à noite para sentar com Melanie, que dessa vez tentou não dormir até que Mônica voltasse. Quando Mônica voltou, eu já tinha colocado Melanie para dormir. Depois que Melanie adormeceu, Mônica e eu nos acomodamos no sofá, onde nos beijamos por cerca de 20 minutos. Então Mônica de repente se afastou, chamando tudo isso de bobo, pegou minha mão, me levantou do sofá e me levou para seu quarto. Assim que a porta se fechou atrás de nós, ela começou a se despir e me ordenou que seguisse seu exemplo e agisse de acordo com o plano. Rapidamente nos encontramos na cama, e depois que tudo foi feito, fomos dormir. Na manhã seguinte, quando eu estava prestes a sair, sugeri a Mônica e Melanie que me acompanhassem até o workshop e depois fizéssemos um piquenique no parque. Mônica concordou, achando que era uma ótima ideia. Prometi buscá-las às 9. Na manhã seguinte, peguei as meninas e fomos até o posto de gasolina, onde um homem já estava esperando com meu carro, pronto para me seguir até a oficina de pintura. Ray, o dono da oficina, nos cumprimentou e, como sempre, perguntou se eu planejava ficar com o carro ou vendê-lo. Dessa vez, eu estava indeciso, embora eu normalmente respondesse sem hesitação. Ray ficou surpreso quando eu disse meu preço, com o qual ele concordou, achando razoável. Eu precisava do dinheiro não tanto para mim, mas para nossa futura família com Mônica. Eu tinha certeza absoluta de que nos casaríamos e queria que nos mudássemos do apartamento para nossa própria casa. Eu tinha dinheiro para isso, mas nunca se pode ter muito. Minha conta bancária tinha um pouco mais de $435.000 espalhados entre contas correntes, contas poupança e certificados de depósito. Além disso, eu tinha uma conta de investimento com um corretor confiável, em quem eu confiava tanto quanto no meu próprio irmão. Apesar disso, eu duvidava que esses fundos seriam suficientes para comprar a casa dos meus sonhos. Portanto, eu estava ansioso para aumentar minhas economias. Muitos se perguntavam por que eu morava em um apartamento alugado com uma quantia tão substancial no banco. O fato é que morando sozinho, eu não precisava de mais nada. Mas depois de terminar com Karen e até conhecer Mônica, eu não tinha conhecido uma mulher que me fizesse pensar em algo mais do que apenas um apartamento. Minha fortuna foi resultado do trabalho duro do meu pai, que era dono de uma empresa de seguros. Quando me casei com Karen, ele me convenceu a fazer um seguro de vida para nós dois, considerando nossas idades na época. Graças a isso, quando Karen faleceu, recebi um pagamento de $500.000. Apesar de ter cartões de crédito, preferi pagar em dinheiro, mantendo meu bem-estar financeiro. Um dia, depois de discutir possíveis projetos de carro com Ray e deixar meu Mustang com ele para consertar, passei o dia no parque com as meninas, curtindo um piquenique. Depois de levar as meninas para casa, preparei-me para uma noite com Mônica. Pegando-a às 6, decidi marcar uma noite adequada, sem perguntar suas preferências. Jantamos em um restaurante e depois fomos a um bar para dançar. A noite terminou com o retorno ao meu apartamento depois da meia-noite. Graças a uma babá que Mônica encontrou para Melanie, não tivemos que nos apressar. Por fim, fomos dormir apenas às 3 da tarde. Depois do almoço de domingo, Mônica me avisou sobre seus planos com Mel de visitar a mãe deles, o que poderia adiar nosso encontro para terça-feira. Na segunda-feira, voltando do trabalho, decidi procurar um carro adequado para meu próximo projeto de restauração. Minha escolha recaiu sobre uma Silverado 91 e fechei o negócio com sucesso. Os 2 meses seguintes passaram quase monotonamente, me fazendo pensar sobre o futuro do nosso relacionamento, sobre a possível dor da separação. Um sábado, quando minha mãe encontrou uma babá para a noite, decidimos passar um tempo a sós. A noite começou com um jantar, evoluiu para uma diversão leve com dança. Voltando para casa, servi uma bebida para Mônica e então, inesperadamente para mim, ajoelhei-me e pedi-a em casamento. Em vez da alegria esperada, Mônica desviou o olhar. Minutos de silêncio se estenderam até que ela finalmente se virou para mim. Suas palavras foram inesperadas. Estou com medo disso, querida.
Nosso relacionamento me traz felicidade, mas sinto que é hora de revelações. Você pode querer retirar sua proposta quando descobrir o que estou prestes a dizer. Ela começou. Tenho vergonha daquele período da minha vida. Digamos que, antes de conhecer Dan, eu era uma garota de virtude fácil, e isso começou no ensino médio. Apenas alguns dias após a formatura, me entreguei ao meu vizinho Drew, que não se importava em tirar vantagem de mim. Começamos a sair com ele, e fizemos sexo na primeira oportunidade conveniente em qualquer lugar. E um dia, fomos convidados para um Drew, e eu encontrei um quarto vago, e começamos a fazer sexo lá. Naquela noite eu estava muito bêbado, e Drew me deixou depois que terminamos o processo, sob o pretexto de que ele foi ao banheiro, e depois voltou, e demos a volta no segundo círculo. Mas só depois de um tempo percebi que fiz sexo com outro cara. Mas, para minha surpresa, isso não me incomodou, e então naquela noite, fiz sexo com todos os amigos de Drew que estavam apenas assistindo. Depois disso, fui para a faculdade e andei com motoqueiros que me protegeram. Em troca de fazer sexo com eles, foi uma colaboração lucrativa porque eu realmente gostava de sexo. Archie era um macho alfa e frequentemente se aproveitava de mim. Esse estilo de vida durou bastante tempo até que conheci Dan e nos casamos. Foi amor à primeira vista, e por ele decidi esquecer minha vida passada. Mas como resultado do nosso relacionamento, engravidei e foi terrível porque Dan não queria filhos. Mônica fez uma breve pausa e continuou. Refletindo sobre o passado, percebi que talvez eu devesse ter complementado a tomada de pílulas com o uso de um diafragma, o que não fiz, e então não teria engravidado. Dan me garantiu que não era um problema e sugeriu o aborto como solução. Apesar da minha relutância em me tornar mãe, não consegui concordar com o aborto. Dan e eu discutimos até que fosse tarde demais para o procedimento, depois do qual ele saiu de casa e se alistou no exército. Sua decisão de me deixar provocou raiva em mim, e um mês após sua partida, eu o dispensei mentalmente e liguei para Archie, que passou 2 dias na minha casa. No terceiro dia, ele trouxe Max e Ted no dia seguinte. Os caras decidiram que seria interessante fazer sexo com uma mulher casada grávida. Voltei à vida com múltiplos parceiros e sexo grupal, o que eu gostava. Sentada no banco de trás do carro de Archie, comecei a ter contrações. Um mês após o nascimento de Melanie, soube da morte de Dan, mas essa notícia não me afetou em nada. Sua partida foi um alívio para mim, especialmente quando o médico disse que eu poderia retornar à vida sexual. Deixando Melanie com meus pais no fim de semana, reconectei-me com Archie e passei um tempo com ele. Depois de voltar para meus pais para buscar Melanie, um sentimento de culpa por deixá-la começou a crescer dentro de mim. Na semana seguinte, Archie e alguns outros passaram a noite comigo. Uma vez, quando Melanie chorou, eu estava tão absorta em sexo que ignorei seus gritos. Quando os caras foram embora e ela ainda estava chorando, percebi o que tinha feito. Aquela noite me envolveu em verdadeira culpa e me fez assumir o controle para me tornar uma mãe melhor. Mônica começou a chorar, e eu decidi apoiá-la, dizendo, pode parecer estranho, mas eu sempre imaginei que um dia eu faria parte da vida de Melanie. No fundo, eu duvidava se eu deveria amarrar minha vida a uma mulher que já tem um filho. No entanto, agora que eu te conheci, todas as minhas dúvidas ficaram em segundo plano. Você deixou seu passado para trás e se dedicou totalmente a ser a mãe de Melanie. O que quer que você tenha passado no passado, não importa para mim agora. Hoje, vejo diante de mim uma mulher que quero propor para se tornar minha esposa. Meu passado não é isento de capítulos obscuros, e não posso dizer que tenho orgulho de tudo nele. Nossa vida começou no dia em que nos conhecemos no King Soopers, e tudo antes parece irrelevante. Mas devo ser honesto com você. Pessoas com quem eu costumava me associar podem voltar a entrar em nossa vida a qualquer momento. Essas pessoas não eram gentis. Não consigo nem imaginar que problemas elas podem trazer. Não tenho certeza se você quer encarar isso, mas estou pronto para defender nossa família se necessário. A questão é, você acha que vale a pena? Sabe, eu sempre sonhei em ter uma família e filhos, e a única maneira de realizar esse sonho é começar uma família com uma mulher que já tenha um filho. Tenho certeza de que Melanie não se importará se você se tornar minha esposa, concluí. Pelo bem dela, se chegar a esse ponto.
Se Melanie concordar, então suponho que eu deva dizer sim, disse Mônica. E lá estávamos nós diante do altar em uma cerimônia civil, cercados por nossos pais, que se tornaram nossas testemunhas. Depois de 3 anos de vida feliz após nosso casamento, enfrentamos nosso primeiro problema sério. Até aquele momento, havia apenas pequenos problemas quando os velhos amigos de Melanie tentavam interferir em nossa vida, mas tudo acabou depois que um evento os fez recuar. A internação de 4 dias de Archie no hospital deixou claro que eu não gosto quando alguém tenta prejudicar minha família. Uma noite, Mônica voltou do trabalho com notícias alarmantes. Ela me contou sobre um problema sério que tinha surgido no escritório. Uma de suas amigas visitou Alex, nosso agente de vendas, e essa amiga acabou sendo alguém do meu passado quando eu estava envolvido com a cena motociclista. Barney, esse era o nome da pessoa, me reconheceu em uma das fotos. Alex me passou uma ameaça de Barney. Se eu não concordasse com seus termos, ele espalharia informações comprometedoras sobre mim no escritório e nos restaurantes onde gostávamos de jantar. Decidimos não sucumbir às suas ameaças. Mônica criou um plano para atrair Barney para nossa casa sob falsos pretextos. Ela disse a ele que eu ficaria fora da cidade por 3 dias e que ela ficaria sozinha. Mônica o convenceu de que havia uma chance de intimidade se ele viesse quando eu supostamente a chamasse. Combinamos que Barney chegaria às 21h30, depois que Mônica tivesse colocado Melanie na cama, e que ele teria que sair antes das 6 horas, antes que nossa filha acordasse. Quando Barney chegou, Mônica o recebeu na porta, usando apenas um par de sandálias. Ela o levou sedutoramente para o quarto, brincando com seus desejos e prometendo que ele poderia ter o que eu supostamente nunca permiti, estar com ela de uma forma especial. Aproveitamos esse momento para resolver o problema de uma vez por todas, evitando mais chantagens. Eu estava do lado de fora da porta do quarto quando ele entrou em nossa casa e alguns segundos depois pulei nele, batendo em sua cabeça vazia com um taco. Ele caiu e claramente perdeu a consciência. Depois disso, nós o deitamos no sofá e começamos a interrogar onde estava a sujeira em Mônica. Foi extremamente engraçado ver como suas calças ficaram molhadas de medo. Graças ao nosso plano, Mônica e eu conseguimos nos livrar de qualquer evidência sobre sua vida passada, e quando parecia que nossa vida finalmente se tornaria calma e feliz, em uma noite de sábado, meu telefone toca. Pego o telefone e ouço a voz de um homem sério que se apresentou como um detetive. Ele me contou a terrível notícia de que Mônica foi brutalmente espancada por um grupo de motoqueiros e infelizmente ela faleceu. Joguei o telefone contra a parede com toda a minha força e comecei a soluçar. Fiquei para criar Melanie, que se tornou como minha própria filha. Eu não esperava tal resultado quando ofereci a Mônica para me mostrar sua tatuagem por 69 horas. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!